Glória a Deus. Obrigado, irmãos e irmãs. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom estarmos neste lugar para juntos exaltarmos ao Senhor com os cânticos e também agora por meio da sua palavra, inspirada por Ele, na qual nós iremos meditar. Já quero convidar as nossas amadas crianças a nesse momento saírem para a sua classe, juntamente com as tias. Que Deus abençoe, se comportem e aprendam bastante da palavra do Senhor. Eu creio que todos vocês sabem como é ser atendido por um funcionário novato ou por uma funcionária novata. Foi exatamente isso que aconteceu comigo alguns meses atrás. Eu fui em um desses mercantis que tem um monte de caixa, a maioria deles fechados, né? Apenas alguns funcionam. E nesse dia especificamente eu percebi que eu ia ser atendido por uma funcionária nova. Ainda bem que eu não estava apressado. Era uma menina franzina, baixinha, e você percebia que ela era novata porque, primeiro, eu nunca tinha visto ali, e também você percebe a lentidão, você percebe a timidez, né? Você percebe aqueles milhos sendo catados, aquele receio de errar, e até aí nada demais. É sempre assim quando a gente está em uma nova função, quando a gente está em um novo emprego, a gente tem essa lentidão mesmo, essa velocidade baixa. Então eu não me surpreendo com isso, pelo contrário, a gente fica feliz porque uma nova pessoa está empregada, né, está recebendo uma nova oportunidade. O que não foi nada normal foi o que eu vi quando eu voltei a esse mesmo mercantil alguns meses depois. Eu percebi que todos os caixas eram os mesmos, menos essa jovem que havia me atendido alguns meses atrás. Essa mesma jovem agora não era mais uma caixa. Essa mesma jovem agora usava uma roupa com uma cor diferente. E ela era uma espécie de ajudante da gerente. Eu fiquei impressionado com isso. Os outros caixas levantavam a mão para ela vir ajudá-los a resolver os seus problemas. E eu confesso para vocês que eu vi aquilo, obrigado Aristélio, eu vi aquilo e eu fiquei pensando sobre isso há alguns dias. E eu fiquei me perguntando, mas como é que se explica isso? Como é que se explica alguém mudar de função em uma empresa séria, de forma tão rápida, enquanto todos os outros permaneciam na mesma função de caixa? Essa jovem estava em uma função maior e era mais recente do que todos os outros. E aí eu comecei a pensar em alguns motivos, na minha mente começou a trabalhar, e eu comecei a pensar, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Me metendo na vida dos outros, né? Sem ter sido convidado. Então eu pensei, talvez ela tenha um dom de liderança. Talvez essa jovem é uma líder nata, e ela se destacou mais do que os outros. Ou então, ela é amiga dos donos, ou é amiga da gerente, e alguém ajudou ela a ser promovida naquela empresa. Ou será que existe outro motivo, além desses que eu citei, para alguém ser promovido de uma forma tão rápida, para alguém se destacar na sua função de uma maneira tão veloz? Será que existe outro motivo? Sinceramente falando, eu não sei explicar o que realmente aconteceu com essa funcionária. Eu sei que ela ainda está lá, nesse mercantil. O que eu sei, escute o que eu vou dizer,
é que em muitos casos, o que acaba acontecendo é que algumas pessoas acabam se esforçando mais e outras pessoas acabam se esforçando menos. Isso acontece ou não acontece? Eu não sei se foi isso, se é isso que explica a mudança de função nesse caso, eu não sei. O que eu sei é que provavelmente foi isso que aconteceu no outro caso, no qual nós iremos meditar nessa noite. Por favor, abra comigo a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 49. Outro caso da vida real, só que esse tem explicação, esse tem justificativa e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso. Primeiro livro das Escrituras Sagradas, livro de Gênesis, capítulo de número 49, penúltimo capítulo deste livro tão maravilhoso, no qual nós temos estudado sobre a vida de José do Egito. Em algumas quintas-feiras a gente fica variando os assuntos, como a gente faz aos domingos também. E nas últimas quintas nós temos meditado nesse capítulo, Gênesis 49. E aqui o patriarca, grande patriarca Jacó, ele está prevendo o futuro dos seus 12 filhos. Já pensou? Antes de você partir, você conseguir visualizar, conseguir enxergar o futuro dos seus filhos, o que vai acontecer com eles. Que grande privilégio seria, né? Deus nos dá um vislumbre, uma visão do que vai acontecer com os nossos descendentes. É exatamente isso que Jacó faz aqui. Ele prevê o futuro das 12 tribos de Israel. E ele começa fazendo isso pelos filhos que ele teve com a sua primeira mulher, que não foi Raquel. Raquel era quem ele amava. Mas a primeira mulher que ele teve, com quem ele se casou, foi Lia, a irmã de Raquel. E ele teve 7 filhos com essa primeira mulher. E ele começa falando sobre o futuro desses filhos. Os primeiros sobre os quais ele falou foram os mais velhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. E agora, preste atenção, porque ele vai falar sobre mais 2 filhos que ele teve com Lia. Só que um detalhe muito importante, é que ele vai inverter a ordem de nascimento desses 2 outros filhos. Os nomes deles são Issacar e Zebulon. Só que Jacó vai citar primeiro o mais novo e depois o mais velho. O mais velho é Issacar, o mais novo é Zebulon, depois de Rúben, Simeão, Levi e Judá. Só que ele vai falar primeiro do mais novo, Zebulon, e depois do mais velho. E esse não vai ser um caso isolado nas Escrituras. Pelo contrário, daqui para frente, normalmente Zebulon, o mais novo, vai ser citado antes de Issacar, o mais velho. Por exemplo, quando você chega lá em Deuteronômio 33, que narra o cântico de Moisés, porque Moisés também cantava, lá também Moisés vai citar Zebulon antes de Issacar. Aí você pergunta: pastor, mas por que essa inversão? Por que essa mudança de prioridade? Por que um se destaca? Porque um vem à frente e o outro vem posteriormente a ele? Será que é porque o pai preferia o mais novo e não o mais velho? Ou será que foi por causa de alguma característica dos 2 que fez com que um se destacasse mais do que o outro? Vamos tentar entender essa inversão nos nomes, na citação, porque o mais novo é citado antes do mais velho, vendo o que Jacó falou sobre o futuro de cada um. Vamos começar então vendo o futuro de Zebulon. Zebulon é quem? É o mais velho ou é o mais novo? É o mais novo. Ele é citado primeiro. Vamos ver o que Jacó fala sobre ele. Verso de número 13. Gênesis capítulo 49, verso de número 13 diz assim. Vamos meditar só até o 15.
Mas o 13 diz: Zebulon habitará a praia dos mares, e servirá de porto de navios, e seu limite se estenderá até Sidom. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Espírito Santo. Senhor Deus e amado Pai, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por esta oportunidade que temos tido, Senhor, de abrir a Tua palavra livremente e podermos, Senhor, meditar nela, podermos extrair dela, Senhor, lições, aplicações para as nossas vidas. Senhor, nós fazemos isso porque cremos que não estamos diante de um livro comum, não estamos diante de um livro qualquer, mas um livro inspirado pelo Senhor, soprado pelo Senhor, Pai, escrito por homens santos, preparados, dirigidos por Ti. Por isso Ele nos fala até os dias de hoje. Senhor, esta palavra é mais atual do que o jornal que saiu nas bancas hoje de manhã, porque este é um livro eterno, este é um livro sobrenatural. Por isso, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de abrirmos este livro, guiados pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Se for preciso, nos corrige, mas nos orienta e nos salva e nos transforma, pois esse é o nosso desejo, é irmos morar eternamente com o Senhor no céu. Abençoa cada vida aqui presente, também aqueles que não puderam estar aqui, mas estão adorando conosco por meio das redes sociais. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de cada um. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Na oração eu falei um pouco sobre a Bíblia e eu queria até perguntar: quem aqui acredita que a Bíblia não se contradiz? Levanta a mão. Só quem acredita que a Bíblia não se contradiz, a Bíblia não falha, a Bíblia é fiel. Louvado seja o Senhor. Se a Bíblia não se contradiz, por que Jacó aqui parece dizer que a tribo de Zebulon habitará na praia, se de fato isso nunca aconteceu? Porque a impressão que dá é que Zebulon, segundo Jacó, habitará a praia dos mares e servirá de porto de navios. É isso ou não é isso que o texto está dizendo? O problema é que na história dessa tribo, isso de fato não aconteceu. Zebulon nunca habitou, nunca morou na praia, propriamente dita. Na verdade, Zebulon morou entre duas tribos, que essas duas tribos, sim, habitavam na praia. Só para dar uma ilustração, né? Vamos ilustrar aqui, por isso que eu trouxe essas cadeiras. Digamos que eu seja Zebulon, certo? Eu represento a tribo de Zebulon. Então eu estou aqui, e se você pegar um mapa, não sei se dá para quem está na mídia aí encontrar, um mapa das 12 tribos de Israel, é mais ou menos assim, ó. Se não encontrar, não tem problema não. Digamos que eu sou o Zebulon, certo? Vou já explicar, espera aí. Pronto. Digamos que eu seja Zebulon, a tribo de Zebulon, da qual Jacó está falando. De um lado e de outro, Zebulon estava cercado por duas outras tribos. De um lado ele estava cercado pela tribo de Asser, e pelo outro lado ele estava cercado pela tribo de Naftali. Depois da tribo de Naftali, havia o mar da Galileia, e depois da tribo de Asser, havia o mar Mediterrâneo. Então eu pergunto para vocês, a tribo de Zebulon, ela habitava na praia? Ela habitou na praia? Não, porque entre Zebulon e o mar havia uma tribo. Entre Zebulon e o outro mar havia outra tribo.
Então é como se fosse um sanduíche, Zebulon fosse a carne, né? O mar é o pão, queijo e a carne no meio. Então, propriamente falando, essa tribo, ela nunca habitou na praia, porque tinha uma tribo entre ela e o mar Mediterrâneo, e havia outra tribo entre ela e o mar da Galileia. Pastor, nós podemos dizer então que nesse caso, a profecia de Jacó com respeito a Zebulon falhou? E se a profecia de Jacó com respeito a Zebulon falhou, então a Bíblia falhou. A Bíblia não é confiável. A Bíblia possui erros. E a resposta é não. E por que a resposta para essa pergunta é não? Porque nós não podemos dizer que a profecia de Jacó falhou. Porque nós não podemos dizer que a Bíblia, ela falhou ou ela contém erros. Porque, irmãos, como eu disse, parece que Jacó está dizendo que Zebulon habitará na praia. Só que a palavra na ou a praia, no original, tem o sentido de proximidade, direção e não localização. O que Jacó está dizendo não é que Zebulon habitará diretamente na praia, mas ele habitará na direção da praia, próximo ao mar. E nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu, porque ele estava próximo de dois mares, o mar da Galileia, que na verdade era um lago, mas era chamado de mar, e o mar Mediterrâneo. Então, pelo contrário, ao invés de se contradizer, a palavra de Deus está se cumprindo fielmente. Zebulon, de fato, habitou na direção dos mares, próximo aos mares. E o que é muito impressionante, me impressionou muito em relação a isso, é que essa aproximação das águas, essa aproximação dos mares, foi muito bem aproveitada pela tribo de Zebulon. É como alguém, nós conhecemos muitos casos assim, é como alguém que não mora na praia, mas vai até a praia para vender algo. Sempre que a gente vai na praia, a gente vê pessoas vendendo algo, fazendo negócios ali. Não necessariamente essas pessoas moram lá, mas elas vão até lá, e elas vendem coisas, e elas se dão bem. Então foi exatamente isso, a história mostra que foi exatamente isso que aconteceu com essa tribo. Ela não morava na praia, ela não morou exatamente em frente ao mar, mas ela se aproveitou dessa localização entre dois mares para fazer negócios e para crescer comercialmente. A tribo de Zebulon estava na rota comercial e ela aproveitou isso e cresceu muito por causa disso. Então, ao invés de não se beneficiar diretamente, Zebulon não se acomodou. Zebulon foi até o território onde tinha água, e lá ele fez negócios, e lá ele cresceu, e lá ele se deu bem. Inclusive eu citei o cântico de Moisés, e olha o que Moisés vai falar sobre essa tribo. Não precisa abrir lá, apenas escute o que diz Deuteronômio 33, versos 18 e 19. Olha que impressionante, irmãos. Mais uma profecia que se cumpriu. De Zebulon disse, Deuteronômio 33, 18 e 19. De Zebulon disse, alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, mais uma vez, Zebulon primeiro e Issacar depois, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da terra. Ou seja, eles atrairão, eles se aproveitarão, especialmente Zebulon, que vem primeiro, se aproveitará da abundância dos mares. Então aqui nós vemos
O futuro de Zebulon seria um futuro de quê? De sucesso, um futuro de trabalho. Mesmo não habitando diretamente na praia, ele serviria de porto, ele receberia os navios e ele se aproveitaria disso para crescer. É um grande exemplo de trabalho e também de sucesso. Então isso é o que Jacó fala sobre Zebulon. Vamos ver agora o futuro de Issacar. E vamos ver se ele é parecido com o do filho mais novo ou se ele é diferente, ok? Versos 14 e 15, acompanha comigo aí. Gênesis 49, 14 e 15. Aqui a gente vai ver uma diferença grande em relação ao primeiro filho citado. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Gênesis 49, 14 e 15. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Uma outra tradução aqui poderia ser de repouso entre cargas, ou entre as suas cargas, né? Outra versão vai dizer aqui. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Viu que o descanso era bom, gostou do descanso, e qual foi o resultado? Acabou se sujeitando ao trabalho escravo. Acabou se sujeitando ao trabalho servil. Quem aqui confessa que já chamou um conhecido ou conhecida de jumento? Quem tem coragem de confessar? Quem já chamou alguém de seu jumento, sua jumenta? Né? Eita, aí, ó, todo mundo se confessando, né? Aqui no Ceará, irmãos, chamar alguém de jumento, infelizmente é um insulto, né? É como se estivesse chamando alguém de falta, que não tem inteligência, né? Seu jumento, sua jumenta. Você não tem inteligência, não? Infelizmente no Ceará, chamar alguém por esse nome, pelo nome desse animal, que é forte, né? É um insulto. E é um insulto injusto, porque na verdade o jumento, ele é um animal muito forte, né? Ele é um animal que, não vou chamar de inteligente, porque os animais não têm inteligência, né? Mas é um animal que tem uma esperteza muito grande. Então, na verdade, chamar alguém de jumento deveria ser um elogio, né? Sou jumento porque posso, mas não dou valor a troço, né? Deveria ser mais ou menos a nossa resposta. Especialmente no Oriente, os jumentos são muito elogiados. Ser um jumento ou ser comparado a um jumento é um elogio. Inclusive, é assim que Jacó começa falando de Issacar. Você é um jumento de ossos fortes. Ou seja, ele começa elogiando o seu filho Issacar. Só que, no decorrer do versículo, ele mostra que o seu filho vai acabar cometendo um erro muito grande. Por quê? Porque ele vai ver que a terra é boa, a terra na qual ele vai morar. Ele vai ver que a terra é deliciosa. Ele vai experimentar o descanso e vai acabar descansando demais. E qual vai ser a consequência disso? Ele vai se colocar como um trabalhador forçado. Ele vai descansar tanto que ele vai acabar sendo escravizado por outros povos. E quando a gente lê a história de Issacar, a gente vê que isso se cumpriu também na vida dessa tribo. Pessoas de fora, os próprios cananitas, acabaram escravizando essa tribo. E usando o trabalho deles, eles acabaram sendo escravizados por outros povos. Então, se no primeiro caso, no caso de Zebulon, a gente vê um caso de trabalho, um caso de alguém que não se acomodou, de alguém que foi para outra localidade, ali negociou e ali cresceu. No caso de Issacar, a gente vê a atitude oposta, a gente vê a atitude contrária.
Então é isso que Jacó fala sobre esses dois filhos. Essas são as previsões que nós podemos ver sobre Jacó, de Jacó sobre Zebulon e Issacar. E o que é que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos dois irmãos com destinos opostos. Nós vemos dois irmãos com destinos bem diferentes. Destino de um, crescimento, proeminência, liderança. E nós vemos o destino de outro, de servidão, de escravidão, de trabalho obrigado, de trabalho braçal, trabalho servil. E por que destinos tão opostos? Por que destinos tão diferentes? É porque o pai gostava mais de um do que do outro? Não. É por causa das decisões que os dois tomarão. Um vai tomar a decisão de ser diligente, de ser esforçado, de não se acomodar. Já o outro vai tomar a decisão de preferir o descanso, de preferir a vida mansa. E isso vai trazer consequências ruins para os dois, né? Consequências opostas para cada um dos dois. Isso vai confirmar, igreja, algo que eu disse, eu creio que na primeira mensagem sobre essa pequena série em Gênesis 49. Eu disse que o nosso futuro ele não é tão inesperado assim. O nosso futuro, se você perceber, ele não é tão inesperado como a gente imagina. Por quê? Porque boa parte do meu futuro e do teu futuro nada mais é do que consequências do nosso presente. Então nós podemos prever, né, coisas que vamos prever tudo não, porque só Deus sabe o futuro com certeza. Mas nós podemos prever coisas que certamente vão acontecer no futuro, baseando-se no nosso presente. Decisões que nós estamos tomando hoje, vão ou não vão trazer consequências amanhã? Então tem coisas que a gente se admira. Nossa, por que isso está acontecendo comigo? Basta olhar no retrovisor. Basta olhar para trás, que a gente vai lembrar de alguma coisa que gerou algo parecido com o que a gente está esperando, com o que a gente está desfrutando hoje. Então aqui nós vemos que muitas vezes o resultado do que está acontecendo hoje, nós só iremos perceber amanhã, né? Então a pergunta é, o que é que nós estamos plantando hoje? Quais são as atitudes que nós estamos tendo hoje? Isso vai explicar muita coisa do que a gente vai experimentar amanhã, do que a gente vai experimentar no futuro. Então, aqui nós vemos dois destinos diferentes, baseados em duas atitudes diferentes. Diligência, trabalho, leva ao crescimento. Preguiça, desleixo, leva a trabalho forçado. Aí eu pergunto para vocês, será que é só aqui que isso é assim? Ou a Bíblia mostra que essa é uma regra geral? Irmãos, essa é uma regra tão geral, mas tão geral, que existe um versículo em Provérbios que parece que resume a história de Zebulon e de Issacar. Provérbios fala muito sobre diligência, né? Provérbios fala muito sobre trabalho. Provérbios fala muito sobre preguiça. Inclusive chega até a ser hilário algumas vezes, né? Provérbios vai dizer que o preguiçoso mete a mão no prato e não tem coragem de levar até a boca. Já pensou um negócio desse? Alguém que tem coragem nem de comer, né? Vem uma goteira no telhado, molhando a casa e não faz nada, né? Então acontece muito isso aí em relação ao preguiçoso. Mas vamos ver um versículo em especial. Abra comigo lá em Provérbios capítulo 12, verso de número 24. E olha que verso que se encaixa perfeitamente com o que a gente está vendo aqui na história desses dois filhos, né? Provérbios 12 e 24. O que diz lá? Olha aí, na versão ARA, né, a versão que a gente usa mais aqui na igreja, diz: a mão diligente. A mão aqui, é claro que é uma figura de linguagem para a pessoa, o dono da mão, né? A mão diligente dominará. Diligente aqui é esforçada. A mão trabalhadora vai dominar.
mas a remissa, a relapsa, relaxada, será sujeita a quê? Trabalhos forçados. O que foi que aconteceu com Issacar? Viu o descanso, que a terra era boa, baixou a carga e se sujeitou a trabalhos forçados, trabalho servil. Exatamente o que está dizendo aqui, a mão remissa, a mão de Zebulon, a mão de quem trabalha, de quem se esforça, vai dominar, vai liderar. Mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Está falando aqui do futuro, está falando aqui do destino, de quem tem uma atitude ou de quem tem outra atitude. Aí eu fui pesquisar em outra tradução, a NVI, e ela é ainda mais clara, né? Ela diz assim, ó: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Palavra de Deus. Quem tem preguiça vai ser liderado, vai ser dominado, vai ser escravizado por, às vezes, quem tem uma atitude mais trabalhadora, mais esforçada. É o que a Bíblia está mostrando como regra geral. Tem exceção para isso aqui? Tem. Talvez você conheça alguém, né? Mas alguém que trabalhou muito e não conseguiu tudo que queria. Mas a regra geral é isso. Provérbios não quer dizer que tudo vai acontecer sempre desse jeito. Mas a regra geral vai ser essa. E é assim em todas as áreas da nossa vida, você pode perceber, né? O caminho da diligência leva para proeminência, para crescimento. Já o caminho da preguiça leva para a pobreza. Provérbios 6 vai dizer: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, a pobreza vai chegar na sua vida. E a pobreza em todas as áreas. Por exemplo, na área intelectual, começa cedo. Na área dos estudos. Qual é o adulto que nunca se arrependeu porque não estudou como deveria ou quando deveria? Atira a primeira pedra. Qual é o adulto que nunca pensou: se eu tivesse estudado mais? Né? Eu mesmo, quantas vezes? Se eu tivesse feito faculdade antes, se eu tivesse me formado antes, né? Se eu tivesse estudado mais. Quantas vezes, irmãos? Esses dias, inclusive, eu assisti um vídeo no qual um jovem estava sendo filmado pelos seus amigos e ele se sacrificando ali, construindo uma pista. E ali trabalhando pesado mesmo, jovem ainda. E aí quem estava gravando, os amigos, né? Gravando e cantando uma música como quem diz: ai, que saudade da professora, né? Se eu pudesse voltar atrás, né? Se tivesse estudado, não estava aí, não estava nessa peleja toda. Pastor, mas alguém tem que fazer o trabalho pesado, né? É verdade, mas você já percebeu que normalmente quem faz o trabalho pesado é quem estuda menos? Você já percebeu isso? Que na maioria das vezes quem faz o trabalho braçal é quem estuda menos. Quem estuda menos acaba seguindo as ordens de quem estuda mais. Normalmente na vida é assim, né? Os engenheiros, os arquitetos vão só para dizer o que precisa. Olha, isso aqui. O pedreiro vai lá, né, que muitas vezes não teve oportunidade, ou teve preguiça, vai lá e vai executar a função. Que não é feio, claro que não. Mas muitas vezes a gente vê essa diferença de funções. E não é só na área intelectual não, viu? Os jovens aqui aproveitem. Quem ainda está estudando, aproveita, estuda bastante, porque a experiência mostra que lá na frente vai se arrepender, viu? Se não estudar, vai se arrepender. Estudo nunca é demais. Só aquele que endoida a cabeça da pessoa. Mas se não endoidar, pode estudar à vontade, que vai trazer algum benefício. Inclusive na obra de Deus, né? Tudo que a gente aprende lá fora, a gente pode aplicar no serviço ao Senhor também. E aí na área física também, né? Nós vemos que quem se dedica mais, quem se esforça, quem faz exercícios, não é questão de vaidade. Claro que tem gente que vai para a área da vaidade. Mas, tirando a questão da vaidade, tem a saúde. Estou muito feliz com a minha mãe. Minha mãe, ela
depois de 60, ela decidiu acordar, começou a fazer exercício, e eu sou um incentivador dela, porque eu sei que isso é saúde para o corpo dela, né? Minha esposa também, eu também lá em casa, a gente está tentando, estamos se esforçando, né? E aí você vê que quem se esforça mais, acaba vendo alguma mudança, lenta, mas vê, né? Quem se esforça mais nos esportes, vai se destacar mais. Quem se esforça menos, vai acabar sendo gandula, né? Pegando as bolas e jogando no campo. Não, estou brincando. Mas na área física a gente vê isso também, né? Precisamos nos esforçar, precisamos trabalhar o corpo para que ele seja saudável. Uma caminhada, uma corrida, uma hidroginástica, tudo isso faz bem para o nosso corpo. Ah, eu não quero, pastor, eu tenho preguiça. Cuidado, um dia vai ser cobrado. Vai ter uma dorzinha no coração, alguma coisa assim, vai acabar acontecendo, né? Na área profissional, não é assim também? Na área profissional a gente vê que algumas pessoas se acomodam com o seu salário, se acomodam com o seu cargo e acabam fazendo só o que mandam para ele fazer. Já outras pessoas não, elas vão além do que é ordenado, elas tomam iniciativa, então elas acabam surpreendendo, elas acabam crescendo. Quem sabe foi isso que aconteceu no caso que eu citei no início, né, no mercantil. Alguém foi lá, tomou iniciativa, quis aprender e acabou crescendo mais na profissão. Isso acontece nas empresas o tempo todo. Podemos falar também da área espiritual, que é a mais importante de todas, né? Quando eu era jovem, eu me acostumei a ver outros jovens na igreja que a gente congregava. Na quarta-feira era o culto de oração. E aí a gente dava oportunidade para os irmãos apresentarem um pedido de oração. E muitas vezes eu cansei de ouvir jovens dizendo: quero pedir pelo meu crescimento espiritual. Quero pedir para que eu cresça espiritualmente. Amém. Que pedido bonito. Mas se a gente não se esforçar, a gente vai crescer espiritualmente? Se a gente ficar só pedindo oração para crescer, Deus vai fazer a gente crescer? Vai não. Nós temos que nos esforçar para ler a palavra, nós temos que nos esforçar para orar, nós temos que nos esforçar para crescer, senão o crescimento não vem. Então, pode morrer de pedir pelo meu crescimento espiritual, e você não via mudança em algumas vidas. Por quê? Porque era só fachada. Ah, eu quero crescer, mas não quer nada, passa dias sem ler a Bíblia, passa dias sem orar, quer crescer o quê? Vai ser por osmose, Deus vai fazer um milagre na sua vida, e agora eu vou te dar o milagre do crescimento. Para quê, se você não está fazendo o que pode fazer? Hoje, na minha leitura, eu estava passando por um homem chamado Sérgio Paulo. Lá em Atos fala sobre ele. E Atos vai dizer duas coisas sobre esse homem. Primeiro, que ele era muito inteligente. E segundo, ele diligenciava por ouvir a palavra de Deus. Diligenciar ali significa alguém que não apenas tem uma vontade, mas ele busca aquilo que ele quer. Então, não era fácil, mas ele diligenciava, ele se esforçava por ouvir a palavra de Deus. E nas nossas casas, é ou não é assim? A Bíblia vem voando para a nossa mão, né? Olha, chegou a hora de você ler a Bíblia. É assim? Na minha casa não é não. Na minha casa eu tenho que me esforçar para ir até a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus. Se for no celular, tem que se esforçar para não ser interrompido por outras coisas. Então tem que ter esforço, irmãos. Por acaso um anjo ajoelha a gente e diz: olha, bebê, hora de orar. É assim? É não. Nós temos que nos esforçar, tem que fechar a porta, tem que esquecer o miado do gato, o latido do cachorro, a chamada, tudo que for. Senão a gente não ora. Tudo espiritualmente tem esforço, igreja. Senão a gente fica na mesma, a gente não cresce. Pode fazer propósito de passagem de ano. Se não se esforçar durante o ano, não vai ter resultado. Tem que se esforçar. Você quer crescer espiritualmente? Ah, eu quero, pastor. É o meu sonho. Está fazendo o que para isso? Está abdicando de quê? Está separando quantos minutos do dia para a leitura da Bíblia? Está separando quantos minutos do dia para a oração?
tem que se esforçar. Se não se esforçar, não tem crescimento. É assim também na área ministerial. Tem muita gente que não serve a Deus por medo. Por medo. Ah, eu tenho receio. Cuidado. Tem a parábola que representa Jesus. E ele vai perguntar, quer dizer que você teve medo de me servir e não teve medo do que eu poderia fazer com você? Eita, eu prefiro, Senhor, temer o teu nome do que temer os homens. Então tem gente que não serve por causa de medo, de receio. O que é que vão pensar de mim? Cuidado, o principal é o que é que Jesus vai pensar de nós, se a gente esconder o nosso talento. Porém tem muita gente que também não serve a Deus por preguiça, por comodismo mesmo. Tem gente que não está em posição de liderança por comodismo, porque não quer se esforçar para liderar um ministério, para trabalhar em um departamento da igreja. Então isso acontece muitas vezes. Aí talvez alguém diz, não pastor, mas eu não quero. Eu não quero ser líder, eu não quero ser chefe no meu trabalho. Eu não quero estar em posição de liderança na minha escola, eu não quero. Ei, quem disse que o que importa é o que você quer? O que importa é o que Jesus quer para mim e para você. Não é o que nós queremos sobre nós mesmos, é o que Deus planejou para nós. Você pensa que eu queria ser líder de alguma coisa? Não. Mas todo dia eu me pergunto, Senhor, será que eu estou onde o Senhor quer que eu esteja? Ou estou fora do teu plano para a minha vida por causa de comodismo da minha parte? Senhor, a questão não é o que eu quero. A questão é o que o Senhor quer para a minha vida. Então a pergunta que poderia ser feita hoje, sabe qual é? Nós estamos onde deveríamos estar? Profissionalmente, intelectualmente, fisicamente, espiritualmente, ministerialmente? Nós estamos onde deveríamos estar? Nós estamos onde Jesus quer que nós estejamos? Ou nós estamos onde nós estamos porque temos nos acomodado? E talvez, irmãos, um detalhe aqui importante, uma observação importante, é que às vezes a gente até se esforça nas primeiras áreas que eu citei, mas se acomoda na área espiritual, na área ministerial, se acomoda para Deus. Quantos crentes nós conhecemos que estão crescendo profissionalmente, que estão estudando, mas não crescem espiritualmente, não estão servindo ao Senhor? Então, às vezes, nós não estamos nos esforçando em área nenhuma, ou às vezes estamos nos esforçando apenas em umas áreas e outras não. Então a pergunta é, o que é que Jesus quer para você? Você está onde Jesus quer? Ou Ele quer que você se esforce para chegar onde Ele planejou para você? De uma coisa eu tenho certeza, igreja. Jesus merece todo o nosso esforço. Inclusive eu queria encerrar pedindo que você venha comigo para uma leitura lá em Mateus capítulo 4. Queria encerrar com esse texto que faz referência à visita de Jesus a Zebulon, a essa tribo que foi citada hoje. E a maior riqueza de Zebulon não foi material não, viu? Foi quando Jesus foi até lá. A maior riqueza da minha vida e da tua vida é quando Jesus entra nela e transforma o nosso ser. Mateus capítulo 4, versos 12 até o 17 e depois o 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 4, 12 diz assim. Hoje não desligou não, né? Data show? Será que tem que ficar mexendo, né? Mistério, né? Mistério. Mateus 4, 12 diz, ouvindo, porém, Jesus, amém? Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia.
Lembra que Zebulon ficava perto do mar da Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o verso 23 diz que percorria Jesus, olha, ele não parava, olha o esforço de Cristo, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Irmãos, algo que me chamou muita atenção aqui foi a diferença entre Jesus e Jacó. O que foi que Jacó fez com seus filhos? Jacó não fez nada mais do que prever o futuro dos filhos baseado no presente. Jacó previu o futuro dos filhos baseado nas características deles. Só que Jesus é diferente. Jesus vai além. Jesus, ele veio para mudar, para fazer com que o nosso futuro seja diferente do nosso passado. O homem vê o passado e diz como vai ser o futuro. Jesus vê o passado e diz: eu vou te capacitar a fazer diferente daqui para frente. Não é que você vai seguir o caminho que você está seguindo. Eu venho para mudar a tua história. Eu venho para mudar a tua trajetória. O passado de Zebulon era de trevas. Jesus veio para fazer brilhar a luz. E assim também era o meu passado e o teu passado. Jesus não veio para dizer: o teu passado foi esse, o teu futuro vai ser esse, não. Jesus veio para dizer: o teu passado foi esse, mas eu quero te dar um novo rumo daqui para frente. Eu quero te dar uma nova história daqui para frente. E é isso que ele tem feito na minha vida e na tua vida. A pergunta é: nós estamos dispostos a aceitar o novo rumo que Jesus quer nos dar? Nós estamos dispostos a receber essa nova direção que Jesus veio para nos trazer? Mesmo que essa nova direção, ela tenha que ter esforço para ela. Porque talvez Deus veio para trazer alguém aqui, para preparar alguém aqui para ser um líder. Um líder na sua empresa. Um líder intelectual. Talvez um líder ministerial. Mas isso só vai acontecer, igreja, se nós estivermos dispostos a trabalharmos, a sermos diligentes com as oportunidades que Deus nos deu. Que isso aconteça na minha vida e na tua vida. Que possamos fazer o possível por quem fez o impossível para nos salvar. Não com a nossa força, mas com a força do Espírito Santo que Ele nos dá. Então, curve a sua cabeça e faça um propósito com Deus de não ser negligente com as oportunidades que Ele te dá. De não ser negligente com as oportunidades de estudar que talvez Deus está trazendo para você. Oportunidades foram perdidas? Foram, mas talvez Ele vai abrir outras. Aproveite. Talvez Deus vai trazer oportunidades profissionais. Ei, seja fiel na função que você já tem. Não fica querendo uma função que você ainda não recebeu, não. Seja fiel no pouco que Deus vai te colocar sobre o muito. Aproveite as oportunidades de trabalhar o seu corpo, a sua saúde. Aproveite as oportunidades de crescer espiritualmente a cada dia. Não deixe um dia passar sem pegar a sua Bíblia, querendo ou não querendo. Leia, medite na palavra de Deus. Abra a sua boca para louvar, para orar. E se Deus está dirigindo você a algum ministério, tenha coragem. Se levante, se esforce. Deus tem recompensas
para nos dar. E mesmo que Ele não nos desse nenhuma recompensa, o que Ele já fez por nós é suficiente para nós passarmos o resto da vida trabalhando para Ele. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Ele nos tirou da morte e nos deu vida. Só a gratidão basta para nos esforçarmos por esse Deus até o resto da nossa vida. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é prática nas nossas vidas, que nos ensina, Senhor, sobre atitudes boas e atitudes ruins. Senhor, muitas vezes nós temos sido negligentes em relação, Pai, às oportunidades que o Senhor nos dá, oportunidades profissionais, intelectuais, espirituais, ministeriais, Senhor, outras quaisquer. O Senhor tem nos dado, Pai. Quantas vezes nós nos acomodamos. Por isso não chegamos aonde o Senhor quer que cheguemos. Mas, Pai, vem nos instruir, vem nos dar coragem, vem nos dar ânimo, não natural, Pai, porque não vem de nós. Mas tudo isso espiritualmente, Pai, opera milagres em nosso coração. Nós queremos estar onde o Senhor planejou para cada um de nós. Muito obrigado pelo encorajamento que o Teu Espírito Santo nos dá a cada dia. Continua fazendo assim na nossa vida. Que em gratidão nós queremos Te servir até o fim. Muito obrigado. Tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podeis ficar de pé todos, nós já vamos encerrar. Queria só avisar uma mudança que houve na nossa agenda deste final de semana. Íamos ter uma palestra sobre crianças atípicas, sábado à tarde. Só que a palestrante acabou dizendo que não poderia nesse sábado, então vai ficar para o próximo, tá bom? Dia 29, no mesmo horário, às 15 horas, tanto para os professores, né, aqui da igreja, como também para os pais que desejam aprender um pouco mais sobre como acolher crianças atípicas, crianças com autismo. Tem crescido muito, né, o número de crianças diagnosticadas assim, então é importante nós nos inteirarmos dessa questão, tá bom? Sempre bom aprender um pouco mais. E aí, à noite, nós teremos nosso culto de homens, está confirmado, às 19 horas, né, irmão Nonato estará louvando, o diácono Alistério vai estar trazendo a palavra. Ore pela saúde do Alistério, né, ele quase não vinha para o culto hoje, mas se esforçou, né, diligente, está aqui, Deus tem recompensa para te dar, né? Ore também pela irmã Leidiane, ela vai estar aproveitando a oportunidade, amanhã, né, Leidiane? De trazer uma palavra ali no alto da Bonança, ou da Mangueira, né? Tudo é alto, mas é o alto da Mangueira. Então ore pela nossa irmã. Vários irmãos têm recebido a oportunidade, né? Irmã Rivani, irmã Sunamita, Daniel. Então é sempre bom saber que os nossos irmãos estão servindo ao Senhor, não apenas aqui na igreja, mas também onde Deus enviar. Domingo pela manhã nós teremos a nossa escola dominical e à noite nosso culto de louvor ao Senhor. Ore por alguém e convide para nós adorarmos juntos ao nosso Deus. Amém? Quero agradecer pela presença de todos e já encerro desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.